Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de postejar um pouquinho sobre o futebol. Bom, começando aqui mais um vídeo do quadro Coisas que aconteceram essa semana no futebol, onde eu, obviamente, pego acontecimentos da semana do futebol e comento aqui no canal. Bom, essa semana do futebol foi até bem tranquila, de boa, não teve nenhum grande acontecimento e tudo mais, mas tivemos essa semana aí as finais do campeonato estaduais, especialmente os jogos de ida, né? Tivemos aí a final do Campeonato Baiano entre Vitória e Bahia, que terminou 3-2 pro Vitória numa virada incrível. O time que era mando da casa tava perdendo por 2-0 pro bom time da Bahia, diga-se de passagem, e acabou virando nos minutos finais para um 3-2 incrível. Isso dá uma energia, uma vontade muito grande para a equipe de, no jogo de volta, conseguir o resultado, manter esse resultado primordial para a conquista e assim conseguir erguer a taça. Mas o Bahia, apesar dos pesares, apesar de eu achar principalmente que eles sentiram muito essa derrota, eu acredito que eles têm total capacidade de ganhar do Sport no jogo de volta, né? Então, assim, apesar do Sport ter tido essa grande vantagem e tudo mais, o Bahia tem grande chance de erguer a taça. Não dá pra subestimar, mas também não dá pra dizer que o Sport está fora da conquista por ter menos investimento, né, entre aspas. Porque se você não sabe, o Grupo City agora é dono do Bahia, então eles, querendo ou não, tem muito dinheiro aí na conta. Partindo agora pro Centro-Oeste, a final entre o Campeonato Mineiro, que foi entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, foi um jogaço, diga-se de passagem, com o Atlético Mineiro fazendo 2-0 pra cima do Cruzeiro em casa, na Arena MRV, e o Cruzeiro indo buscar o empate no segundo tempo. Terminou o primeiro tempo 2-0 pro Galo, e no segundo tempo as Marias decidiram ir atrás do resultado para tentar ir pro jogo de volta em casa com ao menos uma chance de ganhar o título, e tem grandes chances. O Atlético Mineiro, ele tem uma parada muito difícil contra o Cruzeiro. Essa é, eu acho, uma das rivalidades mais diferentes do Brasil, mais desigual, diga-se de passagem, porque o Cruzeiro é muito superior ao Atlético Mineiro em quase todos os sentidos. Porque nesses últimos anos, apesar do Cruzeiro ter vivido uma fase terrível e o Atlético Mineiro ter se tornado uma das maiores potências aqui do Brasil, querendo ou não, eu ainda acho muito diferente o que ambos os clubes entregam, que ambos os times podem entregar. No caso, o Cruzeiro continua sendo muito pai do Atlético Mineiro. Então, assim, se eu fosse apostar, eu sinceramente apostaria no Cruzeiro para ser campeão, mas não sei, né? Também não sou nenhum adivinha. Agora, indo pro meu poderosíssimo Carioca, o Flamengo meteu 3-0 no Nova Iguaçu no primeiro jogo de ida do Campeonato Carioca. E assim, não tem muito o que comentar. Era o óbvio, era o padrão. Estranho seria se não fizesse 3 ou mais gols. O Nova Iguaçu, ele é muito guerreiro, mas é muito inferior ao time do Flamengo. Então, foi um resultado limpo e justo e óbvio. E no jogo de volta isso só deve se repetir, ou talvez o Tite ele vá apenas, como é que se diz? Conservar esse resultado. Não sei, a palavra não é essa, mas deu pra entender, né? E no Campeonato Paulista tivemos aí a incrível final entre Santos e Palmeiras. O Santos que tá na Série B e tudo mais, passando por essa fase terrível que todos conhecemos, e o Palmeiras nesse longevidade muito incrível, o time do Abel Ferreira e tudo mais, mas que não foi visto em campo, e o Santos foi lá e fez 1-0 com o gol do pequenozinho Otero. E assim, o Santos, apesar de ter caído pra Série B, apesar de estar tudo endividado, apesar de não dar esperança nenhuma pro seu torcedor, nessa atual temporada, eles estão muito bons, cara. Chega a ser incrível isso. Não são tão bons quanto, sei lá, pra bater de frente com o Palmeiras, obviamente, mas eles são bons bastante pra representar já nesse Campeonato Paulista, por exemplo, né? Chegaram à final, e o Campeonato Paulista é muito difícil, né? E o Santos tá demonstrando uma capacidade pro seu torcedor dizer assim, olha, vamos dar a volta por cima, né? Ele tá dando esse recado pro seu torcedor. É um time muito melhor e muito mais confiante, inclusive, do que aquele time do ano passado que era terrível, que fez o Santos cair pra Série B pela primeira vez na história. Mas o Palmeiras continua sendo o Palmeiras, né? Esse timaço. Então, apesar dos pesares, eu acho muito difícil que o Santos consiga manter esse resultado no jogo de volta lá no Morumbi, né? Morumbi não, no Allianz Parque, na verdade, foi mal. Mas enfim, se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria no Palmeiras, apesar de eu achar que o Santos está muito mais confiante para esse título, que pode ser, inclusive, talvez, o único título que eles vão conseguir nessa temporada. Seria muito importante começar uma temporada com o Campeonato Paulista, tá ligado? Que é muito valorizado e basicamente todo o Brasil, inclusive é visto como o estadual mais forte.
que temos, e eu até concordo com isso, eles são realmente muito bons, muito organizados, então é bonito de se ver. Agora, partindo pro velho continente, vamos falar aqui dos jogos que tiveram. Foram basicamente jogos pelas ligas nacionais, então não teve muita surpresa, mas tivemos bons jogos interessantes no Campeonato Espanhol e na Premier League. Na Premier League tivemos aí o embate entre Arsenal e Manchester City, que basicamente que valia muito, mas muito para essa corrida pelo título que está tendo. Mas, como muitos gostam de descrever, o jogo foi muito chato, foi 1-0 muito massivo, muito maçante de se assistir, onde dois times extremamente estratégicos não queriam se arriscar tanto ao ponto de conceder um contra-ataque ou qualquer espaço para o seu adversário fazer o gol, né? O time do Manchester City é muito melhor que o Arsenal. O Arsenal, ele, apesar de um elenco jovem e bom, ele não é um elenco tão completo quanto, obviamente, o Manchester City, mas que ainda assim conseguiu bater de frente, né? Se não me engano, no segundo turno, no primeiro turno, na verdade, eles ganharam do time do Pep Guardiola. Então também não era uma missão impossível ganhar nesse jogo de sábado. O City ocupa a terceira posição com 64 pontos, o Arsenal está em segundo com 65. Primeiríssimo lugar está com o time do Johan Klopp. O Klopp que está na sua última temporada pelo Liverpool, inclusive quero fazer um vídeo em especial só a essa passagem incrível dele pelo Liverpool, e pode sair está com grandes chances e grande moral para ser o vencedor da Premier League este ano. Seria o segundo título de Premier League nesse novo formato do Liverpool só, e os dois foram conseguidos aí por esse técnico, né? Se esse se concretizar. O Liverpool enfrentou o Brighton, onde ganhou por 2-1, numa virada aí muito legal. O Mohamed Salah mais uma vez sendo um dos principais pilares desse Liverpool, né? Nessa grande fase do Liverpool que viveu nesses últimos anos. E mais uma vez mostrando moral, né? Eu não sei se eles vão ser campeão, porque eu sempre acho muito, mas muito difícil eles baterem o Manchester City, que tem uma regularidade e um elenco melhor e muito superior a qualquer outro time da Premier League, mas que vem pecando em alguns momentos. Inclusive o Haaland, que era para ser, né, em tese, o principal jogador do Manchester City quando ele foi contratado, está pecando muito em alguns momentos. Isso lhe rende muitas críticas inclusive dizendo: esse cara aí não sabe jogar futebol, né? Esse cara aí não é bom, ele é só um caneludo. Principalmente porque ele também perdeu um gol quase que debaixo da trave que decidiria o jogo entre Manchester City e Arsenal nessa última rodada. Agora sim, se eu acho o Haaland ruim ou não, obviamente ele não é ruim, pelo amor de Deus, ruim sou eu. Aquele cara é espetacular, é um gênio, basicamente, da sua posição. O problema é que a gente também quer que a gente veja encanto em todos os jogadores. Cara, nem todo jogador vai encantar como encanta o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Às vezes o cara tá ali pra fazer o dele, fazer gol. E isso o Haaland entrega muito bem. É fato de que o Haaland ele perde muitas oportunidades, mas assim, o Haaland ele perde muitas oportunidades porque ele está à frente de muitas oportunidades. Se você for puxar, sei lá, um ponta que tem poucos números de grandes chances perdidas, ele tem esse pouco número porque ele quase não fica cara a cara com essas grandes chances. O Haaland, a todo momento, isso, obviamente, muito motivado pelo elenco incrível que tem o Manchester City, que joga basicamente pra ele, mas o Haaland ele está muito mais cara a cara com o goleiro, em chances claras de gol do que qualquer outro jogador do futebol mundial, inclusive. Então é de normal que os números dele de grandes chances perdidas sejam altas. Só que também não podemos banalizar lances como o que foi esse contra o Arsenal. O cara tava basicamente debaixo da trave e conseguiu perder o gol. Mas assim, se eu achei ele ruim, ele não é ruim, pô. Sempre vou dizer, ruim sou eu, o cara é muito bom. Agora, indo pra La Liga, tivemos aí o Real Madrid líder, ganhando de 2-0 pro Atlético Clube. O Atlético que é um timaço, né? O Atlético Bilbao é um timaço comandado aí pelo Valverde, que é ex-técnico do Barcelona, está muito bem nessa temporada da Liga, tem grande chance de ser campeão da Copa do Rei e de sempre dar muito trabalho para os times grandes, né? Mas o Real Madrid, comandado principalmente ali pelo Rodrigo, que fez 2 gols da partida, deitou e rolou para cima dos caras. Inclusive, muitas pessoas levantaram o questionamento se o Rodrigo ele não é melhor que o Vini Júnior, porque o Vini Júnior ele não estava presente nesse jogo e o Rodrigo basicamente ficou ali naquela posição de ponta esquerda. Apuxaram coisas do tipo: mas se botar o Rodrigo pra jogar ali na posição do Vinícius Júnior, ele entrega muito mais, porque ele é melhor, finaliza melhor, não sei o que. E assim, eu acho esse pessoal muito oportunista. Cara, chega a ser surreal, porque esse povo é canalha. O Vinícius Júnior foi extremamente criticado nesses 2 últimos jogos da seleção, onde ele realmente não jogou mal, mas pelo amor de Deus, gente, ele é basicamente um ídolo recente do Real Madrid. Ele é um dos ídolos recentes do Real Madrid. E agora vamos banalizar e jogar ele pra merda por causa desses 2 jogos que ele fez com a camisa da seleção brasileira? Será que o nosso melhor jogador não é mais capacitado para jogar com a camisa da seleção ou para ser o titular do Real Madrid? Obviamente não, pô, isso é totalmente fora da realidade. O Rodrigo, ele é muito bom de bola, ele é aquele típico jogador que todo treinador gosta, porque ele é versátil, veloz,
é driblador, joga de meio campista e todas as outras posições do ataque, joga muito bem em todas elas, mas que, cara, ele não é melhor que o Vinícius Júnior em nada, basicamente. Finalização, eu acho o Vinícius Júnior finaliza muito melhor que o Rodrigo, eu acho que o Vini Júnior dribla melhor que o Rodrigo, o Vini Júnior é mais rápido, é mais habilidoso, é mais tudo que o Rodrigo. Então, assim, você pode até criticar o Vinícius Júnior, mas pelo amor de Deus, vamos, sei lá, ter pelo menos um pouco de senso nisso. E por falar em Rodrigo, que é o camisa 11 do Real Madrid, tivemos aí também o Rafinha decidindo pelo time do Barcelona contra o Las Palmas. O Barcelona, que tá vindo numa crescente muito grande, muito boa porque se esperava do time, mas que ainda assim é preocupante entre algumas aspas, porque assim, o time, ele vem juntando pontos, ele está há quase 10 jogos sem perder, teve grande vitória contra o Napoli nessa última rodada de Champions League, que se classificou e vai pegar o PSG e tudo mais. Só que assim, ainda assim é um time que não passa confiança para o seu torcedor e para quem vai assistir seus jogos. Esse jogo contra o La Palmas, inclusive, só ganhou de 1 a 0, criou grandes oportunidades, é verdade, jogou muito bem, é verdade, mas que também não passa toda aquela seriedade na hora principalmente de finalizar contra o gol, né? Ele não consegue ser tão ofensivo ao ponto de criar grandes chances. E critica-se muito o Xavi pelas suas escolhas, né? De, como por exemplo, não botar o Vitor Roque tanto pra jogar e tudo mais. Inclusive, sai notícias aí de que o Barcelona ele quer manter o Xavi pra próxima temporada, mesmo após o Xavi dizendo que não vai seguir à frente da equipe catalã. E bom, o Barcelona obviamente não tá tão ruim, ele já esteve em momentos piores, mas como não vem passando tanta confiança pro seu torcedor, é muito difícil bater o time do PSG. O time do PSG, que também é um time muito irregular, é um time fraco, apesar do grande elenco e um elenco melhor que o do Barcelona em algumas peças, que, como eu sempre gosto de destacar, cara, o principal fator deles, que bota eles pra ser favorito de alguma coisa, é só o Mbappé. Não tem outra conversa. O Mbappé que tá envolvido em grandes polêmicas, né? O Luiz Henrique é o treinador do PSG, ele tem tirado o Mbappé em algumas partidas, né? Às vezes ele só joga ali 60 minutos, é muito pouco pro nível dele, né? Já que ele é o melhor jogador do time. E o Luiz Henrique olha pra ele e passa, tô nem aí pra esse cara, tá ligado? Eu vou tirar ele, o cara nem saber. Nessa última rodada, né? Onde o PSG enfrentou o Olympique de Marseille, o Mbappé saiu com 62 minutos de jogo, se não me engano, e fez caras e bocas pro seu técnico. Eu entendo ele ficar chateado, só que o histórico do Mbappé não é nada bom e isso queima muito ele, porque ele já é conhecido como jogador mimado e tudo mais, e ele vai fazer birra pro técnico que substituiu ele, tá ligado? Mas é isso, rapaziada, o vídeo foi meio curto, meio rápido, porque essa semana do futebol foi bem pacata, diga-se de passagem, e eu tô tentando manter essa frequência de botar toda semana um vídeo de coisas que aconteceram essa semana no futebol e tudo mais. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilhe e faça o que mais você quiser com o conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu!